Sempre que a gente fala sobre saúde na Bahia, muita gente comenta que só se sente realmente segura quando sabe que existe um grande hospital por perto, com estrutura, especialista e atendimento para casos mais graves. E isso faz todo sentido, porque na hora da emergência, o que todo mundo quer é rapidez, qualidade e confiança. Pensando nisso, hoje eu decidi começar um conteúdo especial para mostrar onde estão os maiores e mais importantes hospitais da Bahia, aqueles que acabam sendo referência não só para a capital, mas para todo o interior do estado. A Bahia é enorme, e muita gente do interior precisa viajar horas quando surge um problema mais sério de saúde. Por isso, alguns hospitais acabaram se tornando verdadeiros polos regionais, recebendo pacientes de dezenas de cidades diferentes. Entre os maiores e mais importantes hospitais do estado, a gente pode destacar o Hospital Geral Roberto Santos, o Hospital Geral do Estado, o Hospital Português, o Hospital Santa Isabel, o Hospital São Rafael, o Hospital Aliança, o Hospital da Bahia, o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, UPS, o Hospital Irmã Dulce OSID e o Hospital Geral Clériston Andrade. Em Feira de Santana, que é uma das maiores referências do interior. Esses hospitais não atendem só Salvador. Eles recebem gente do Recôncavo, do sul da Bahia, do oeste, da Chapada Diamantina, do norte do estado e até de estados vizinhos. Muita gente acorda de madrugada, pega estrada, ônibus, ambulância, tudo para conseguir uma vaga nesses grandes centros de saúde. Isso mostra como esses hospitais acabam sendo fundamentais para a vida de milhões de baianos. E além desses grandes nomes que atendem toda a Bahia, Salvador ainda concentra outros hospitais muito importantes que também são referência na capital, como o Hospital Ana Nery, o Hospital Aristides Maltês, o Hospital Martagão Gesteira, o Hospital Santa Teresa e o Hospital Espanhol, em sua nova configuração de serviços. Esses também fazem parte da rede que sustenta a saúde de uma das maiores capitais do Nordeste. Antes da gente continuar, já confere aí se você está inscrito no canal, porque esse tipo de conteúdo é essencial para quem mora na Bahia ou tem família aqui. E deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Ao longo do vídeo, a gente vai falar da importância de cada um, de como eles cresceram, de por que viraram referência, de quais regiões mais dependem dele, e de como isso impacta a vida real de quem precisa de atendimento médico. Porque saúde não é só número e prédio grande, é história, é estrada, é gente esperando atendimento, é esperança e muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte. Se você já precisou viajar para Salvador ou para outra grande cidade da Bahia por causa de hospital, comenta aqui, porque muita gente vai se identificar com a sua história. Salvador, para começar, é o grande coração da saúde no estado. Com mais de 2,9 milhões de habitantes, a capital concentra os maiores e mais complexos hospitais da Bahia, como o Hospital Geral Roberto Santos, o Hospital Geral do Estado, o Hospital Português, o Hospital Santa Isabel, o Hospital São Rafael, o Hospital Aliança, o Hospital da Bahia, o UPS, o Hospital Irmã Dulce e vários outros. Salvador não atende só quem mora na cidade. Ela recebe pacientes de praticamente todos os 417 municípios da Bahia. Tem gente que sai de cidades a 300, 500, 700 quilômetros de distância, muitas vezes de madrugada, para conseguir atendimento aqui. E Salvador também é uma cidade cheia de contrastes. De um lado, grandes centros médicos, universidades, especialistas, tecnologia. Do outro, desafios enormes, como trânsito pesado, desigualdade social e pressão no sistema público de saúde. Mas mesmo assim, quando o caso é grave, Salvador ainda é o destino final para muita gente do interior. Muita família já passou pela experiência de dormir em casa de parente, em pensão ou até em apoio de igrejas e ONGs só para acompanhar um tratamento na capital. Agora, se a gente sai de Salvador e vai para Feira de Santana, que fica a cerca de 108 quilômetros da capital, já muda um pouco o cenário, mas continua sendo um polo fortíssimo. Feira tem mais de 620 mil habitantes e é considerada a princesa do sertão. O Hospital Geral Clériston Andrade é uma das maiores referências do interior da Bahia. Recebe pacientes de dezenas de cidades da região do Portal do Sertão, como Serrinha, Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe, Santo Estevão, Irará e muitas outras.
A economia de Feira gira em torno do comércio, logística, indústria e serviços. É um entroncamento rodoviário importantíssimo, e isso ajuda muito também na área da saúde, porque facilita o deslocamento de ambulâncias e pacientes. A segurança, como em toda cidade grande do interior, tem seus desafios, mas ainda assim Feira é vista como uma cidade onde dá para viver, trabalhar e estudar, com boas universidades e hospitais regionais. Quando o caso é mais grave, muita gente ainda é transferida para Salvador. Em Feira de Santana, por exemplo, além do Hospital Geral Clériston Andrade, que é o principal hospital público da região, muita gente também busca atendimento no Hospital Dom Pedro de Alcântara, no Hospital Inácia Pinto dos Santos, conhecido como Hospital da Mulher, e em unidades particulares que atendem convênios e particulares. Moradores de cidades como Serrinha, Conceição do Coité, Santa Bárbara, Irará e Coração de Maria, costumam dizer que se não resolver em Feira, aí só Salvador mesmo. Se a gente desce pro sudoeste, chega em Vitória da Conquista, que fica a cerca de 510 quilômetros de Salvador, e tem por volta de 340 mil habitantes. Conquista é referência para uma região enorme, que inclui cidades como Itambé, Cândido Sales, Poções, Brumado, Barra do Choça e muitas outras. Lá, hospitais como o Hospital Geral de Vitória da Conquista ajudam a desafogar Salvador. A cidade tem clima mais frio, comércio forte, educação com universidade e uma economia baseada em serviços, agricultura e comércio. Em Vitória da Conquista, o Hospital Geral de Vitória da Conquista é a grande referência do SUS para o Sudoeste, mas a cidade também conta com hospitais como o Hospital SAMUR, o Hospital São Vicente e outras unidades privadas que ajudam a dar conta da demanda. Pacientes de Poções, Itambé, Cândido Sales, Planalto, Barra do Choça e até de cidades do norte de Minas, acabam sendo atendidos ali. Tem morador que fala que Conquista virou quase uma mini capital da saúde naquela região. Muita gente da região diz que Conquista mudou muito nas últimas décadas, cresceu, se modernizou, mas ainda mantém aquele jeito de cidade grande com alma de interior. Em relação à saúde, moradores costumam dizer que hoje conseguem resolver muita coisa na própria cidade, mas casos de alta complexidade ainda seguem para Salvador. Indo pro sul da Bahia, a gente encontra Itabuna e Ilhéus, duas cidades que funcionam quase como irmãs quando o assunto é saúde. Itabuna tem cerca de 210 mil habitantes e Ilhéus, cerca de 185 mil. Ambas ficam a mais ou menos 430 quilômetros de Salvador. A região é marcada pela história do cacau, que já foi muito mais forte, mas ainda influencia a economia local. No sul da Bahia, Itabuna é um dos maiores polos hospitalares fora da capital. O Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães é referência para urgência e emergência, recebendo pacientes de dezenas de municípios. Além dele, o Hospital Calixto Midley Filho também é muito conhecido, principalmente no atendimento particular e por convênios. Ilhéus complementa esse polo com hospitais como o Hospital Regional Costa do Cacau, que foi inaugurado para ampliar a capacidade de atendimento de média e alta complexidade na região. Hospitais regionais atendem moradores de várias cidades menores, como Buerarema, Coaraci, Uruçuca, Itacaré e Camaca. Quando o problema é mais sério, parte dos pacientes ainda acaba sendo encaminhada para Salvador. A segurança nessas cidades varia muito de bairro para bairro, mas, no geral, ainda são vistas como polos importantes do sul da Bahia. Já no norte do estado, Juazeiro é uma cidade estratégica. Com cerca de 220 mil habitantes, fica a quase 500 quilômetros de Salvador e faz divisa com Petrolina, em Pernambuco. Essa região vive muito da fruticultura irrigada, exportação de frutas, comércio e serviços. A saúde ali é interessante porque muitos moradores acabam usando tanto hospitais da Bahia quanto de Pernambuco, criando uma espécie de sistema regional informal. Quando o caso é muito grave, Salvador ainda entra no mapa. No norte do estado, em Juazeiro, o Hospital Regional de Juazeiro é um dos principais pontos de referência, atendendo tanto moradores da Bahia quanto, em alguns casos, pacientes da região de Petrolina, em Pernambuco. Além disso, existem maternidades e unidades especializadas que dão suporte à população do Vale do São Francisco, uma região que cresce muito por causa da fruticultura irrigada.
No oeste da Bahia, Barreiras é outro polo importante. Com cerca de 160 mil habitantes, fica a mais de 860 quilômetros de Salvador. É uma região fortíssima no agronegócio, com soja, milho, algodão e logística agrícola. A renda média da região é influenciada pelo campo, e a cidade cresceu muito nas últimas décadas. Hospitais regionais atendem boa parte do oeste, mas, de novo, quando a situação aperta, a transferência para Salvador é comum, o que significa viagens longas e cansativas. No oeste da Bahia, Barreiras conta com o Hospital do Oeste, que é fundamental para atender toda a região do agronegócio. Pessoas de Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, Formosa do Rio Preto e várias outras cidades dependem diretamente desse hospital. Quem mora por ali costuma dizer que antes, quase tudo precisava ir para Salvador, mas hoje o Hospital do Oeste salvou muitas viagens longas e cansativas. No extremo sul, Teixeira de Freitas, tem o Hospital Regional Costa das Baleias, que virou referência para várias cidades da região, como Prado, Alcobaça, Nova Viçosa, Medeiros Neto e Itamaraju. Esse hospital ajudou bastante a reduzir o número de pacientes que precisavam se deslocar mais de 800 quilômetros até Salvador. No extremo sul, Teixeira de Freitas, com cerca de 160 mil habitantes e a mais de 800 quilômetros de Salvador, também é um polo regional. A economia gira em torno do comércio, serviços, pecuária e madeira. A cidade atende várias outras menores da região. Moradores contam que antigamente quase tudo precisava ir para Salvador, mas hoje já conseguem resolver mais coisas na própria região, o que melhorou muito a qualidade de vida. Jequié, no centro-sul da Bahia, com cerca de 150 mil habitantes, e a aproximadamente 365 quilômetros de Salvador, também é referência. Conhecida pelo calor, Jequié atende cidades vizinhas e tem hospitais que ajudam bastante. A economia envolve comércio, serviços e agricultura. Muita gente da região diz que a cidade evoluiu bastante, mas ainda luta para atrair mais especialistas e investimentos em saúde. O Hospital Geral Prado Valadares é o grande pilar da saúde regional. Ele atende pacientes de dezenas de municípios do Vale do Jiquiriçá e do Centro-Sul baiano. Muita gente da região conhece histórias de familiares que só conseguiram atendimento especializado porque esse hospital existe. Moradores mais antigos lembram que, antes da expansão do Prado Valadares, a situação era muito mais difícil. E não dá para esquecer de Paulo Afonso, no norte do estado, com cerca de 120 mil habitantes, e a quase 470 quilômetros de Salvador. A cidade cresceu em torno da Chesf e das usinas hidrelétricas. A renda, por muito tempo, esteve ligada ao setor elétrico. Hoje, a cidade ainda é referência regional em vários serviços, inclusive saúde. O Hospital Regional de Paulo Afonso atende boa parte do norte baiano, além de receber pacientes de cidades vizinhas de Sergipe e Alagoas. A cidade, por causa da Chesf, sempre teve uma estrutura um pouco melhor que outras cidades do mesmo porte, e isso também se refletiu na área da saúde. Em Irecê, que fica no centro-norte da Bahia, o Hospital Regional de Irecê atende uma vasta área do semiárido, com cidades como Lapão, Presidente Dutra, América Dourada e Canarana. É um polo importante para uma região que historicamente sempre teve dificuldades de acesso a serviços especializados. Em Alagoinhas, que fica a cerca de 120 quilômetros de Salvador, o Hospital Regional Dantas Bião e outras unidades ajudam a atender a região do litoral norte e agreste baiano. A cidade, com mais de 150 mil habitantes, também é importante economicamente, com indústria, comércio e serviços. Em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, o Hospital Regional Dom Antônio Monteiro atende várias cidades do Piemonte Norte do Itapicuru. Para muita gente da região, esse hospital representa a diferença entre precisar viajar horas ou conseguir atendimento mais perto de casa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, como se a gente estivesse batendo papo mesmo. Você já precisou sair da sua cidade para ir para Salvador ou para outra cidade grande só para fazer exame, cirurgia ou tratamento? Porque se já, você sabe como é cansativo, como é caro e como mexe com a cabeça da família inteira. E se você conhece alguém que passa por isso, já deixa o like agora, porque esse vídeo é para essas pessoas também.
O like ajuda o canal a chegar em mais gente que realmente precisa dessas informações. Em muitas cidades menores da Bahia, quando alguém fica doente, o caminho é quase sempre o mesmo. Primeiro tenta no hospital municipal, depois vai para o hospital regional, e se não resolver, a regulação manda para Salvador. Tem gente que brinca dizendo que conhece mais o bairro do Cabula, em Salvador, por causa dos hospitais, do que o próprio centro da capital. É humor, mas é um humor que vem da realidade. Falando em história, muitos desses grandes hospitais nasceram de momentos importantes da Bahia. O Hospital Santa Isabel, por exemplo, tem mais de 130 anos de história e começou ainda no século XIX. O Hospital Geral Roberto Santos foi inaugurado em 1979 e se tornou uma das maiores referências do SUS no estado. O Hospital Geral do Estado também é relativamente mais recente, mas virou símbolo de atendimento de urgência e trauma. O Hospital Irmandulce, ligado às obras sociais Irmandulce, carrega uma história que mistura fé, solidariedade e saúde. Muita gente do interior conhece a história de alguém que foi atendido lá quando não tinha condições financeiras. Isso cria uma ligação emocional muito forte entre o povo da Bahia e esses hospitais. Em termos de segurança, a verdade é que quanto maior a cidade, maiores os desafios. Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna enfrentam problemas parecidos com outras grandes cidades brasileiras. Já cidades médias e pequenas tendem a ser mais tranquilas, mas também têm menos estrutura hospitalar. É aquela troca. Mais tranquilidade, menos hospitais grandes, mais hospitais grandes, mais correria. A educação também entra nessa equação. Cidades com universidades como Salvador, Feira, Conquista e Ilhéus costumam atrair mais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. Isso ajuda a fortalecer os hospitais e os serviços. Já cidades menores dependem muito de programas do governo e de profissionais que vêm de fora. Em relação ao PIB e à economia, regiões como o oeste da Bahia, com o agronegócio, e a região metropolitana de Salvador, com serviços e indústria, acabam tendo mais recursos circulando. Isso influencia diretamente a capacidade de investimento em saúde, tanto pública quanto privada. E olhando para o futuro, a expectativa de muita gente é que mais cidades do interior se tornem polos regionais de saúde, diminuindo a dependência total de Salvador. Já existem projetos, ampliações, novos hospitais regionais e investimentos em telemedicina. Moradores comentam que hoje já conseguem fazer exames que antes só existiam na capital. Agora, para quem é turista, aqui vai uma curiosidade. Muita gente conhece Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Morro de São Paulo, Chapada Diamantina, mas não imagina que por trás dessas cidades turísticas existe toda uma rede de saúde funcionando para atender tanto moradores quanto visitantes. Em épocas de festas como Carnaval, São João, Réveillon e festas religiosas, os hospitais ficam ainda mais sobrecarregados. Imagina o Carnaval de Salvador, com milhões de pessoas na rua. Os hospitais entram em esquema especial. Já no São João, cidades como Cruz das Almas, Amargosa, Senhor do Bonfim e Jequié também reforçam o atendimento. É um verdadeiro esforço coletivo. E para fechar, fica aquela reflexão. Morar numa cidade tranquila do interior é maravilhoso, mas saber onde fica o hospital de referência mais próximo pode fazer toda a diferença na vida. Por isso, conhecer essas informações não é só curiosidade, é quase uma questão de sobrevivência. Então comenta aqui de qual cidade da Bahia você é, para qual hospital você costuma ir quando precisa e se você já teve que viajar longe por causa de saúde. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém da família, com aquele amigo que mora no interior, porque essa informação pode fazer diferença de verdade. E claro, se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque aqui a gente fala da Bahia de um jeito simples, direto e com a cara do povo.